o jejum na terra de Israel, antes deles irem para a Babilônia, era uma vez por ano. Era o jejum da expiação. Uma vez por ano, os animais, as crianças. Não era jejum intermitente. Era jejum mesmo. Tá bom? Era jejum mesmo. Então, todos tinham que jejuar. Uma vez por ano. Depois que eles voltam da Babilônia, eles ficaram 70 anos e voltaram, eles passaram a jejuar 4 vezes por ano. Então, esses discípulos de João e os fariseus queriam que Jesus se encaixasse nesse entendimento, nesse pensamento, nessa ideia de que Jesus tinha que entrar naquela religião. Aí Jesus falou, não vou, não é isso, não é assim. Porque enquanto eu estiver aqui, vocês têm que se alegrar. Agora depois, é por minha causa que você tem que jejuar, e não por causa da religião. Vocês têm que jejuar por mim, pelo que eu trouxe para vocês, e não pelo fato da lei mandar vocês jejuarem, ou da lei que vocês criaram depois de voltarem da Babilônia. Então Jesus mostra isso. E para nós chegarmos aqui, o que você pergunta, pastor Jonas, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver muita coisa. E agora eu vou entrar na palavra realmente, naquilo que está dentro do meu coração para eu trazer para você. Essa explicação foi para sintonizar, ou situar você dentro da palavra. Você saber exatamente o que Jesus quis falar sobre esse assunto. E Jesus, irmãos, ao contrário de que muita gente pensa, ele traz um evangelho que traz uma coisa muito forte para a nossa vida. O evangelho tem um carro-chefe muito forte. Muita gente acha que o evangelho é para prosperar. Então as igrejas ensinam a prosperar. E as pessoas vão atrás dessas igrejas pensando que o evangelho é para prosperar. Outras pessoas entendem que o evangelho, a causa principal do evangelho é cura. E aí vai atrás das igrejas, dos pastores, dos pregadores para ser curado. Então tem igreja que só fala de cura. E vai atrás da cura, e levantou um paralítico aqui, levantou uma muleta ali, e cura, 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 cura. Então muitas pessoas acham que o evangelho é cura. É o carro-chefe, o primeiro do evangelho é cura. Então outros acham que o evangelho, a primeira coisa do evangelho é o batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Então você vai numa igreja que eles falam de batismo com o Espírito Santo o tempo todo. Avivamento, aí batizou 1000, e aquilo tudo em torno do Espírito Santo. Mas o que de fato é a primazia do evangelho? Para a gente saber disso, nós vamos ter que entender uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, fazer um desafio para vocês. As pessoas estão em casa também. Você está em casa, você pode escrever aí, tá bom? Só se você veio de manhã, que aí você não deve fazer isso, tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês topam me ajudar ou não? Sim? Diga para mim, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Hã? De quê? Da água. Ele foi feito isso lá em João capítulo 2, em Caná da Galileia. Por que será que Jesus não curou ninguém primeiro? Por que será que Jesus não ressuscitou ninguém primeiro? Por que será que Jesus, ele não batizou ninguém com o Espírito Santo primeiro, ou batizou, ou fez qualquer outro tipo de coisa? Por que ele transformou primeiro? Porque a causa principal do evangelho é a salvação. A primazia do evangelho é a salvação. E a salvação, ela vem por conta dessa transformação que Deus faz na nossa vida. Quando Deus nos transforma, a gente aceita Jesus, então nós passamos por um processo de transformação. E, obviamente, vem a salvação. Então, o que acontece? Ele quis dizer que a proposta do evangelho não cabia nessa cultura religiosa antiga. Mas ele também quis dizer que o velho homem, que é essa roupa velha, o velho homem representa essa roupa velha, ela não aceita remendo novo, porque vai rasgar de novo. Se você coloca vários remendos novos nessa roupa, daqui a pouco ela vai rasgar, porque ela não suporta. O velho homem, o homem da velha natureza, ele não suporta remendo.
Uma pessoa que segue a Jesus, que passa pelo processo de transformação, ela não pode ser remendada. Então Jesus, ele foi claro dizendo que no Evangelho não tem remendos. Não pode haver remendos no Evangelho. Mas infelizmente, muitas pessoas, ao invés de passar por um processo de transformação, de matar o velho homem e começar uma vida nova com Cristo, eles preferem ficar remendando o velho homem. Então o que ele faz? Ele mente hoje. Aí ele diz que aceitou a Cristo, ele mente hoje, ao invés dele se libertar da velha natureza, ele remenda. Aí amanhã ele faz uma coisa errada, ele põe outra emenda. Aqui de novo, ele põe um pecado aqui, outra emenda. Aqui ele mente de novo, outra emenda. Outro remendo. E aqui ele vai se remendando. Essa pessoa velha, esse velho caráter corrompido, ele nunca é transformado. E ele não é transformado porque essa pessoa não permite que isso aconteça. Porque o pecado, ele traz transtorno na vida do homem. O pecado é o maior mal que o homem pode enfrentar. Ah, pastor, estamos numa pandemia, no coronavírus, vamos usar máscara, álcool em gel, vamos manter o distanciamento social, isso é muito bom. Mas o coronavírus não é tão maligno, tão maléfico, tão destrutivo quanto o pecado. O pecado destrói muito mais o homem do que o coronavírus. Porque se você morrer com coronavírus estando em Cristo, você vai despertar na glória. Mas se você está em pecado e morrer com coronavírus, vai despertar no inferno. Porque o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. João 3,23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Efésios 2, versículo 1, fala que antes nós vivíamos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos vivificou, Ele trouxe vida para nós. Então o pecado é pior do que o corona. Então as pessoas, ao invés delas se transformarem, como água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, o que elas fazem? Elas remendam. E é por isso que você conhece gente que engana você, aí pede perdão, aí você perdoa, aí passa um pouquinho de tempo, ela faz de novo, você perdoa de novo, e ela faz de novo, e ela chora de novo, e pede perdão, e você perdoa, e ela chora, e você perdoa, e ela pede perdão, e ela chora, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E por que faz isso? É porque está colocando um remendo espiritual no homem velho, no homem corrompido. É aquela pessoa torta que nunca endireita, nunca conserta a sua vida, nunca toma uma posição na sua vida de viver, nascer de novo. Aí fica vestido com a roupa velha, sempre pecando. Você olha para ele desconfiado. Você bate o olho, ele está falando, você fala, esse sujeito já pisou tanto na bola comigo que ele não suporta. O velho homem não suporta conserto. Eu vou repetir essa frase. O velho homem não suporta remendo. Vai rasgar de novo. Jesus falou assim, o vestido velho não suporta remendo novo, ele vai rasgar de novo. A velha natureza não suporta isso. É por isso que nas igrejas, no meio cristão, existe muita gente que continua pecando o mesmo pecado que tinha antes de aceitar Jesus. Ele bebia antigamente, mas bebe hoje, nem que seja uns golinhos. Ele mentia antigamente, mas continua mentindo hoje, nem que seja um pouquinho. Ele traía antes, continua traindo hoje, nem que seja na internet. Ele falava mau testemunho, ele hoje fala mau testemunho, nem que seja só em casa. Sabe por que isso acontece? Porque ele está vestido com a roupa velha, está remendado. Diga comigo, o velho homem não aceita remendo. Você que está em casa, presta atenção nessa palavra. Eu não sei que você está ainda aí assistindo, porque o negócio aqui vai pegar. Então, eu não sei se você já pulou para o outro lado, mas se não pulou, fica aí, tem coisa chegando. Então, fica essa... E o que acontece com o velho? O que a gente faz com o velho homem? Não tem gente que a gente fala assim, fulano de tal, só matando. Tem ou não tem? Mas a gente tem que falar da gente.
A única coisa que vai fazer você se libertar do velho homem é matando ele. É matando. É extinguindo ele da sua vida de forma completa. Porque se você não fizer isso, o pecado ele está enraizado dentro de nós, dentro da pessoa. E quando ele peca, está simplesmente externando aquilo que está dentro. Quando ele começa a praticar aquilo que está errado, ele está externando aquilo que está dentro dele, aquela doença que está dentro dele. Então muita gente combate a causa, mas não combate os sintomas, mas não combate a doença. Às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça e a gente toma um remedinho lá para passar a dor de cabeça. É o sintoma, mas a dor de cabeça ela é derivada de alguma coisa. Ao invés de nós tentarmos curar o que está realmente gerando aquela dor de cabeça, nós vamos direto em cima da dor de cabeça. É assim que muita gente faz. Quando você coloca um remendo em cima dos seus erros, e você não toma uma postura definitiva em cima daquilo ali, você está remendando. E é por isso que as coisas não dão certo. É por isso que a vida não dá certo, o casamento não dá certo, a família não dá certo, a vida financeira não dá certo. Porque vive remendando, sabe que está fazendo errado. E continua, insiste. E remenda aqui, remenda atrás, remenda do lado, e rasga, e põe outro remendo, e põe outro, e põe outro. Até quando vai continuar isso? Quando é que nós vamos tomar uma decisão final de tirarmos todo o pecado e começar uma vida digna na nossa família e na nossa vida? Quando? Quando que nós vamos tomar uma decisão? Vamos esperar o quê? Então esse pecado que está enraizado, ele vai causando rupturas na nossa vida. Então a pessoa, ela diz que mudou, ele diz que mudou, olha, fala para todo mundo, agora eu parei. Eu parei, todo mundo fala, agora ele parou. Oxi, parou. Mas depois ele volta. E é por isso que muita gente fala uma coisa e faz outra. É porque ainda não nasceu de novo. Ele peca e remenda, peca e remenda. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão. Pastor, 70 vezes 7? Sim, 70. Mas eu já perdoei 70 milhões vezes 700 bilhões. O que eu faço? Perdoa de novo. Porque tem que ter paciência com ele. Ele é que tem que eliminar o velho homem, não você. Você tem que eliminar ele da sua vida, o velho homem. Mas o que nós devemos fazer? Aí eu vou pedir aqui para a Aline colocar para mim o Efésios 4, 21 ao 32. Efésios 4, 21 ao 32. Diz assim a palavra, olha. Se é que os tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Verso 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora o versículo principal. E vos revistais do novo homem. Vamos ler junto? E vos revistais. Dá uma paradinha aí. O que é revestir do novo homem? O que é revestir? O que é revestir? O que será que significa essa palavra? Revestir. Será que revestir e vestir é a mesma coisa? Eu estou perguntando, vocês acham que a palavra vestir e a palavra revestir é a mesma coisa? Não. Revestir é colocar outra roupa, diferente daquela que você tinha. Se revista, põe outra roupa, uma roupa nova, diferente daquela. Olha o que ele continua dizendo aqui. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai o quê? E falai o quê? Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26. Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Não dê lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, diga, antes trabalho fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que
tiver necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 31. Toda a amargura, diga comigo, toda a amargura, vamos lá. Continue. Ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentro de vós. 32. Antes sede um para com os outros benignos, seja bom com as pessoas, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que você deve, ao invés de ficar remendando sua vida, eu falei mal do irmão, 7 tapas na boca. Senhor, perdoa, Deus, perdoa. Aí amanhã, de novo, falei aquele palavrão de novo. Isso é remendo. Isso é remendar a vida. É viver com a vida remendada, e é por isso que a vida não vai mesmo. Porque entrou para Cristo, mas não assimilou o evangelho de Cristo. A transformação da água para o vinho de Jesus é na nossa vida. Aquilo é uma simbologia. Você acha que aquilo ali foi registrado na Bíblia à toa, só para mostrar que Jesus transformou água em vinho? Não, Jesus, a Bíblia está ali falando isso, porque Ele quer mostrar para nós que por pior que nós sejamos, por mais traste que nós sejamos, Ele tem poder para nos tirar de uma água que não tinha um valor tão assim significativo, porém nos transformar no vinho, naquilo que era melhor e mais desejado dos homens. Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode mudar a sua vida. Então Ele fala, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que usava droga, não use mais. Aquele que fumava, não fume mais. Aquele que era espancador, não espanque mais. Aquele que traía, não traia mais. E ainda ele fala, não dê lugar para o diabo. Ele está falando para crente ali. Então, Celine, mostra lá. Ele manda revestir. O que ele faz? Ele manda sair de cena isso aqui. Pode colocar aqui para mim, Celine, antes de você abrir. Isso, aí. Mais para frente um pouquinho. Aí, tá bom. Ele manda nos revestir. Pode abrir. Ele manda tirar essa roupa velha remendada e manda nós usarmos uma roupa nova. Uma roupa limpa, sem remendo, bonita, digna. Essa é a cultura da nova vida. E aqui ele revestir-se de uma roupa nova é uma vida sem remendo. É uma vida sem ter que dormir pensando, preocupado. Porque o cristão que continua praticando essas coisas não se transformou. E por que uma roupa assim? Eu quero compartilhar um outro texto da Bíblia para vocês. Por que a roupa tem que ser pura, tem que ser branca? O que isso tem a ver com a salvação de uma forma simbólica? Vamos lá, Aline, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 ao 17. Eu quero que vocês prestem atenção. É o último texto aqui da Bíblia que nós vamos ler. Eu queria ler com vocês. Já está aqui? Olha só aqui o texto. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes, versículo, está certo, pode voltar lá, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Então João estava tendo uma visão, e aí ele viu uma multidão muito grande, a Bíblia fala que é uma quantidade de pessoas, de raças, línguas diferentes, ninguém podia enumerar. Eles viam aquela multidão vestido de branco, tudo de branco. Era a chegada no céu, a igreja chegava no céu. É uma visão celestial da chegada da igreja, chegada do povo de Deus. E olha, ele pergunta, o ancião pergunta para João, que escreveu a Apocalipse, o mesmo discípulo de Jesus, o mais novo, que botava a cabeça no ombro de Jesus. Perguntou para ele assim, e essas pessoas que vêm de branco, essa multidão que vem carregando esse monte de palma, cantando hosana nas alturas, tudo de branco, quem são? Aí João pergunta, fala para ele, olha só o próximo versículo. E eu lhes disse, Senhor, tu sabe. E ele disse,
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mais um. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. E nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, nem sol e nem calor algum cairá sobre eles. A roupa branca é a pureza que a gente adquire quando a gente passa pelo processo de transformação. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, nós precisamos passar por esse processo. Pastor, é difícil. É difícil abandonar as coisas que a gente fazia. É difícil parar de falar das coisas que a gente falava. Sim, é difícil mesmo. Jesus fala que aquele que não pegar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. É difícil, sim. Foi difícil para mim. Eu era um jovem, 17 para 18 anos, no auge da juventude ali, descobrindo um monte de coisa, e de repente eu encontro Jesus na vida e sou obrigado a parar, obrigado assim, por causa da palavra que me cercou o meu coração. Eu tive que deixar tudo aquilo que eu vivia, aquela juventude minha, aos 17 anos, ficou para trás. Eu comecei um novo tempo com Cristo. Eu não me arrependo. Foi difícil. Os amigos se afastaram de mim. Eles passaram a zombar de mim, de você também. Não é fácil abrir mão da velha natureza, mas é preciso, é necessário. Se nós não passarmos pelo processo da nova criação, nós não somos de Deus. E você fala, pastor, e como que eu faço isso? Irmãos, existem duas naturezas. Existe a natureza adâmica, a Bíblia fala, e fala sobre a natureza de Cristo. A natureza adâmica são os filhos dos homens, está lá em Gênesis capítulo 6, são aqueles que são descendentes de Caim, de Adão, de Caim, e eles não buscaram a Deus. Os filhos de Deus, de Gênesis 6, que muitos teólogos dizem que são os anjos, e eu quero aqui refutar isso, porque Jesus disse que os anjos são assexuados, os anjos não geram filhos, Jesus quem disse isso. Então eu refuto Gênesis 6, dizendo que os filhos de Deus ali não são os homens, não são os anjos. Porque os anjos, a Bíblia fala ali que os filhos de Deus viram os filhos dos homens, se apaixonaram por elas e possuíram elas e tiveram filhos que se tornaram homens renomados. Então, se eles geraram filhos, eles eram humanos, e eram os filhos de Enos, descendente de Sete, filho de Adão. Porque a Bíblia fala que nos dias de Enos, começou então a invocar o Senhor, e dali para frente, começaram Enos, Imer e outras pessoas, começaram a cultuar a Deus, levantar altar, chegou em Abraão. Esses são os filhos de Deus. Então o que eu quero dizer para você é que é preciso a gente se localizar qual é a nossa natureza. Ou a natureza adâmica, ou a natureza de Cristo. A natureza adâmica é aquela que está voltada para o dinheiro. Em primeiro lugar vem o dinheiro, depois vem família. Por último vem Deus, vem igreja, por último vem Bíblia. Essa é a natureza adâmica. A natureza de Cristo, Jesus vem primeiro. Depois vem a família, depois vem a igreja, as escrituras. E qual é a nossa natureza? A natureza de Cristo ou a natureza adâmica? As pessoas naturais, elas não compreendem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito assim, Paulo escreve assim aos Coríntios, olha, o homem natural não entende, não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E como ele é filho de Adão e filho de Caim, então ele não entende, ele é um homem natural apenas. Ele vai achar que a Bíblia foi escrita por homem, ele vai começar a colocar defeito porque ele é só natural. Mas uma pessoa que é nascida de Cristo, ela entende as coisas espirituais. A Bíblia fala que nós temos a mente, vai irmãos, a mente de Cristo. Vamos de novo, a Bíblia diz que nós temos. Então, o que eu devo fazer para eu me livrar dessa natureza de Adão e abraçar com essa natureza de Cristo? Eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida. Eu preciso estar enxertado na videira,
João 15 diz que aquele que está nele, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. O galho que está em mim, eu limparei para que dê fruto. Mas aquele que está seco, que não frutifica, eu corto. Então a primeira coisa, tem que estar enxertado na videira, tem que assumir que aceitou Jesus. Eu sou de Jesus e eu vou abrir mão dessas coisas erradas na minha vida. Não aceito mais. Porque daqui a pouquinho, quando você for para casa e amanhã, durante o dia, vão chegar muitas propostas para você. Aí quando você estiver de frente com aquela proposta, você tem que entender que foi feito um pacto com Cristo, que você não aceita mais, que você é uma nova criatura, que você não vai entrar por esse caminho. Aí alguém vai falar, mas você fez tudo tanto, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes aqui nós dois, debaixo dos panos, nós não fizemos isso? Quantas vezes nós não armamos essas coisas juntos, e agora você está falando para mim que não aceita? Ah, não entendo você. Aí você vai falar, olha, o velho homem acabou, eu não tenho mais, acabou, morreu, isso aqui se destruiu, olha só, agora eu sou uma nova criatura, eu lavei as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o texto, está indo o texto aqui? Está o texto aqui ainda? Tá, Aline? Tá? Aqui, volta lá para o versículo, está no verso 16. Põe lá no texto em que eles lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha lá. E a Bíblia fala aqui no texto, que você vai ler agora, que além de lavar a sua vestidura, preste atenção como você descobre coisas na Bíblia quando você para ler devagar. Olha só. Eles fizeram, são dois verbos aqui. Dois verbos. Olha só. Eles lavaram as suas vestes. Então o primeiro verbo, lavar. Então a gente primeiro precisa lavar. E depois, qual é o outro verbo? Branquear. Ficar branco. Lavar é tirar a sujeira. Tirar o pecado. Agora eu não quero mais viver no pecado, tudo isso eu vou tirar da minha vida, não vou ficar falando mais besteira, não vou ficar falando mais conversa fiada, não vou mais ficar olhando essas coisas na internet, não quero mais agir dessa forma, estou lavando no sangue de Jesus, eu aceitei Jesus, então o pecado vai sair. Na Bíblia fala em 1 João capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então deixa o sangue de Jesus lavar, vai lavar, depois que lava, que tira toda a sujeira, começa o processo de branquear, que agora é santificação. Agora começa o jejum, começa a oração, a leitura da palavra e começa a branquear. Então observa que para a gente estar no céu, a gente precisa da glória, a gente precisa lavar nossas roupas, branqueá-las, é uma nova roupa, revestir-nos do novo homem. Sem isso, não haverá transformação. Não pense que você vai ser transformado usando aquela natureza velha. Eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu vou continuar sendo assim, comigo é assim, meu pavio é curto mesmo, e eu não vou aceitar. Mata esse homem, mata isso. Isso não vai te levar para lugar nenhum. O velho homem não vai te dar nada. Ele vai destruir você, porque a sua natureza antiga, ela de nada vale na sua vida. Agora sim, quando você aceita Jesus e aceita a transformação, aí começa um novo ciclo na sua vida. E para encerrar, uma coisa interessante aqui que eu quero falar com vocês, é que ninguém pode fazer isso por você. Ah, se sua mãe pudesse fazer com que você fosse transformado, ela faria, ou não? A mãe faz quase tudo pelo filho. A mãe faz quase tudo pelo filho. Só que a mãe não pode fazer. É você que tem que fazer. A sua vida está do jeito que está porque você insiste em ser esse velho homem aqui, ó. Continuar com a vida errada, continuar fazendo as coisas erradas, continuar falando coisas erradas, continuar mentindo, continuar enganando, continuar se levantando, continuar querendo brigar, continuar querendo um monte de coisas, utilizar de uso de drogas, você quer fazer aquilo, se prostituir, e você está aí aquela vida errada, e insiste, aí depois se arrepende, põe um remendo, aí volta de novo, peca de novo, é isso, aí a vida não vai. E são poucos que vão acertar esse caminho. Então eu quero encerrar aqui, dizendo para vocês que somente um jeito de nós usarmos uma roupa boa dessa. Primeiro, temos que lavar e branquear. Primeiro nós temos que tirar todos esses erros da nossa vida.
da nossa casa. É chegar na nossa casa e falar, isso aqui não quero mais. Isso aqui nunca mais. Isso aqui nós não vamos fazer mais. Isso aqui nós não vamos agir mais. Isso aqui está trazendo problema aqui para a minha vida, para a minha casa. Eu não quero mais assim. Nós agora vamos viver uma vida digna. Um caráter de Cristo. Só que o caráter de Cristo é assunto para um outro tempo. Então eu quero ministrar essa oração sobre a sua vida. Quero que você fique de pé nessa hora. Os irmãos que estão aí em casa, que nesse momento você também aproveite para fazer uma reconciliação. E o que nós vamos fazer aqui hoje, pastor Jonas? Nós vamos fazer uma reconciliação com Cristo. Nós vamos começar de novo. Nós vamos matar o velho homem aqui hoje. Você não vai voltar com esse vestido velho remendado para casa. Amém, igreja? Diga assim, eu não vou voltar com essa natureza adâmica sobre a minha vida. Mas eu vou voltar para a minha casa com a natureza de Cristo dentro do meu coração. Oh, vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória. Aê, Jesus maravilhoso.